Mancini, ainda um pouco sobre esse assunto, né? No pós-apito final ali, houve toda a confusão generalizada. Isso é reflexo também, isso te mostra que o time está sentindo o momento ou não, é uma situação isolada, enfim. E se pudesse comentar esse ponto aí também da confusão no pós-jogo. Lamentável a confusão, lamentável. O futebol ele é para ser jogado dentro de campo. A partir do momento, e eu já tinha entrado no vestiário, e depois eu acabei retornando ao campo, a hora que eu vi a confusão, e eu não entendi bem o porquê, aí depois eu escutei algumas coisas que já aconteceram. Eu acho que o mais importante é a gente olhar para o lado do futebol. Essas cenas são lamentáveis, não há o porquê disso. A gente lamenta a atitude de muita gente. Eu não vou ficar aqui pontuando, porque senão eu vou desviar o foco da entrevista. Acho que o mais importante é a gente focar no nosso objetivo. Nós temos ainda 9 jogos a serem jogados, nós temos que buscar 6 vitórias, e esse é o nosso tema, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, né? Daqui a 72 horas o Grêmio entra em campo novamente e nós temos que estar com a equipe alinhada, organizada, mentalmente preparada para ir lá e ganhar do Fluminense, que está jogando nesse momento, inclusive. É isso que importa para a gente. Mancini, quero citar a questão do Campaz. Quais foram os seus critérios para ele não começar como titular e sim com os 3 volantes? E uma outra questão, o gol do Grêmio contra a equipe do Atlético Mineiro saiu numa jogada do Campaz com o Borja. O porquê tu não deixou daqui a pouco os 2 jogadores atuarem um pouco, pelo menos, no jogo de hoje contra o Internacional, devido à boa atuação dos 2 contra o Atlético? Porque eu tomo decisões a todo tempo. Na minha função eu tenho que tomar decisões. Eu não posso pensar com a cabeça de vocês que estão de fora do campo, que estão fora do estádio. Quem está dentro do campo tem a sensação, eu estou na beira do campo, eu estou sentindo os jogadores, eu sei aquilo que está passando dentro da partida. Às vezes as análises são muito frias, a partir do momento em que você analisa, por exemplo, aquilo que aconteceu no jogo diante do Atlético para acontecer no jogo de hoje, é muito distante da realidade. Eu não posso entrar nessa linha de pensamento. Eu tenho o dia a dia com o atleta, eu tenho o dia a dia no vestiário, eu tenho o dia a dia sentindo e sabendo aquilo que o atleta está sentindo. Por exemplo, me fizeram uma pergunta sobre o Rafinha e o Wanderson que vocês não sabiam. Então fica muito distante do que acontece no dia a dia com o que vocês estão enxergando. Eu entendo isso. É óbvio que se eu soubesse que o Campaz e o Borges seriam a solução para o Grêmio hoje, eu teria deixado. Mas a gente não pode enxergar futebol dessa forma. A gente tem que enxergar futebol vendo aquilo que eu vivo diariamente, sabendo que cada jogador tem uma história naquela semana, que cada jogador tem me passado as impressões que eu tenho na beira do campo. Se eu for ficar falando individualmente de atletas aqui, eu vou estender a entrevista e vocês não vão entender nada, porque eu posso ir por um caminho, por exemplo, que vocês não estão enxergando, e eu não quero fazer isso. Eu acho que o mais importante é a gente assumir as responsabilidades. Eu tenho a minha responsabilidade. Eu acho que uma equipe que tem que voltar a ganhar, eu não posso ficar analisando aqui peças individuais. O contexto tem que ser outro. O treinador está aqui junto com a sua equipe para um objetivo simples e claro. Nós temos que ganhar 6 jogos e é o que nós vamos fazer. Professor, o senhor fala agora sobre não analisar peças de maneira individuais, mas quando o individual acaba pecando e, consequentemente, afetando o coletivo, como é o caso dos erros defensivos do Thiago Santos e do Rafinha, e ainda mais a questão voltada às discussões por parte do lateral direito do Grêmio com os gandulas e fora outras questões psicológicas que a gente vem tendo ultimamente. Você prevê aí uma saída de ambos do time titular? E uma outra questão, Mancini, quanto ao Diego Souza, que aparentemente parece estar fora de forma, por sinal. Até quando o senhor pretende dar oportunidades a ele no time titular, não no time titular, mas entrando no lugar do próprio Borja, ao invés do Elias, que está vendo muito bem no Sub-23 e até mesmo fez um bom jogo contra o Palmeiras? Então, eu não posso escalar minha equipe levando em consideração se o atleta discutiu com o Gandula.
Eu volto a dizer, eu volto a responder aquilo que eu disse anteriormente. A gente vive o dia a dia do clube. Nós temos ao longo da semana muita coisa a ser analisada. Eu já expliquei aqui a questão do Rafinha, você culpou 2 atletas aí na sua pergunta, mas eu não culpo atleta nenhum. Eu culpo o sistema defensivo e o sistema ofensivo. Se o sistema defensivo vem tomando muitos gols, e eu acho que vem, nós temos que tentar estancar o mais rápido possível. Mas o setor ofensivo também vem falhando. Eu acho que quando você perde uma partida, fica muito fácil fazer a leitura, fica muito fácil, até mesmo para vocês, tentar achar culpados. Eu não estou aqui para achar culpado, eu estou aqui para achar solução. Eu tenho que direcionar a minha vista para a solução, que é isso que vai fazer com que o Grêmio se reequilibre no campeonato, sabendo que nós temos um campeonato de 9 partidas apenas, e aquilo que o Grêmio tem feito ao longo da sua história de mais de 100 anos, dá para a gente acreditar. Existe uma força alguns detalhes do jogo estão nos comprometendo. Aí sim eu concordo. Acho que nesses últimos 4 jogos a gente ficou muito perto em alguns momentos de vencer e nós acabamos perdendo. Então esses detalhes é que tem que ser favoráveis, são mais importantes do que, por exemplo, eu ficar culpando o jogador. A culpa aqui não existe, a culpa é de todos a partir do momento que você perde e, obviamente, quando você ganha, os méritos também vão para todos. Boa noite, Mancini. Então, no segundo tempo, a gente viu o Jean-Pierre entrando como um segundo volante. Isso é até normal na trajetória do jogador. O que eu quero saber de ti é se isso acaba sendo uma tendência. O Jean-Pierre entrar como segundo volante e o Campaz entrar como um meio armador. Então, foi usado no jogo de hoje porque eu tinha necessidade naquele momento de ter uma saída de bola mais qualificada. Então, o Jean-Pierre me dá essa saída. Ele perde em combatividade. O Campaz entrou e não reeditou aquele Campaz que foi do jogo do Atlético. Então, nós tentamos com isso exatamente fazer com que a equipe preenchesse melhor o campo de ataque. É óbvio que pode ser usado em outros jogos, mas hoje, logo após o Grenal, fica difícil eu visualizar e pensar em alguma coisa já para o jogo do Fluminense. Eu tenho que ver primeiro, amanhã, como que esses atletas estarão, na segunda-feira também, após a recuperação deles, aí sim, com calma, a gente vai definir a equipe.